Olá pessoal, bem-vindos ao canal Dicas e Ferramentas Úteis. Pessoal, a sequência de vídeos a seguir foi uma época que eu estava construindo minha mesa niveladora e eu precisei elaborar um círculo grande de mais de 300 milímetros de diâmetro, fatiando chapas e aplicando a técnica seccionada. É um vídeo antigo dos meus arquivos, na época que eu mandava os vídeos para o WhatsApp, ensinando, fornecendo dicas para outros companheiros, compartilhando informações. E eu encontrei nos meus arquivos, fiz uma edição e estou colocando aqui no YouTube aqui, porque às vezes a informação contida nele pode ajudar outros, tá? Então a seguir fica a sequência e fica a dica. Estou fazendo essa máquina aqui, ó, e usei essa régua aqui como compasso. Como eu não tenho uma chapa inteira, eu estou usando esses 3 pedaços de chapa. Para mim é até bom, porque eu vou precisar efetuar algumas furações para prender aquelas matrizes ali, ó. Aí depois eu faço um chanfre, né, de um lado do outro e soldo unindo essas chapas com uma técnica própria para poder elas não puxarem. E vou efetuar, transformá-las numa chapa só. Depois eu efetuo o corte, transformando ela num círculo. Mas aqui eu achei o centro e através do centro prendi uma punçãozinha aqui, achei o centro e fiz o risco marcando. Fica a dica aí para você, beleza? E aí pessoal, boa tarde, beleza? Aqui, passando para dar uma dica rápida para os robistas ou para vocês serralheiros que são veteranos, às vezes querem passar para os seus ajudantes. Quando você não tem um corte plasma, nem um maçarico perto e só tem como trabalho uma lixadeira pequena, que nem eu estou montando uma mesa para uma máquina que eu estou fazendo, ela está em PS, eu não posso entrar em detalhes ainda, mas aqui ó, eu vou efetuar o corte para fazer um círculo no final dessa chave. Então o que você faz? Eu faço assim, eu corto essa beirada aqui, ó, depois faço o corte em seções, e depois que eu efetuar cortes em seções, sempre da esquerda para a direita, eu vou cortando esses cortes em seções para fazer essa curva. Depois eu venho e dou o acabamento. Você não se preocupa com o acabamento agora não. Sempre faz o corte um pouco antes da marcação que você fez. Eu uso muito dessa caneta corretiva aqui, que ajuda a avisada, fica melhor, tá? Então sempre você corta antes, depois você efetua o corte aqui na lateral aqui, ó. Depois no final de tudo, quando você juntar, que nem você pode fazer numa chapa inteira. Essa aqui são 3 partes para facilitar a parte de furação que eu fiz, tá? Mas numa chapa inteira funciona o princípio é o mesmo, tá? Depois que você, que nem no caso que eu vou juntar, vou fazer um chanfre aqui e unir essas chapas fazendo um círculo só. Aí você efetua o acabamento, tá? Como eu já tenho uma marcação de referência, que eu usei esse esquadro, esse compasso aqui, ó, depois eu só faço a conferência, né? Reforçar a marcação se necessário e dou o acabamento, tá? Fica a dica aí, tá? E um bom final de semana para todos. Aí no caso em questão, como é uma chapa dividida em 3, que eu fiz bisel, tanto de um lado quanto do outro, tá vendo? Coloquei numa chapa e usei a chapa como mesa niveladora. E depois efetuar a solda, sempre de um lado do outro, para evitar puxar, manter o mais reto possível. E pronto, tá feita a chapa. Depois que eu fizer essa solda, aí que eu vou dar o acabamento. Beleza? Aí ó, pronto, agora eu efetuada a união, tá vendo? Uni nos dois lados, fiz o gel, né? E efetuar a solda. Agora a parte final é o acabamento. Eu dou acabamento tanto no ponto de solda quanto ao redor da borda. E aí pessoal, essa é a parte final, ó. Depois que eu marquei, cortei as chapas, tudo, fiz o bisel, soldei. A parte de baixo não dei um acabamento melhor não, porque vai por baixo mesmo, ainda vai um suporte aqui com rolamento para poder rodar. Mas a parte de cima onde vai as matrizes, aí fica a dica aí, tá? Do mesmo jeito que dá para fazer daquele jeito, dá para fazer com chapa também. Eu já fiz com chapa até de 5/8, não recomendo mais grossa que isso não, mas abaixo de 5/8 você corta beleza. Um abraço aí.